dança, quando eu era criança, poucos lugares que tinha, poucas academias, poucas escolinhas de dança. Então, eu nunca tive a oportunidade de fazer. E eu gostava muito daquilo. A oportunidade era a escola, fazia na escola. E aí, já no meu ensino médio, que foi no Instituto de Educação, que era uma escola de formação para professores, aí foi o rebento, né? Aí eu acho que tudo que ficou guardado desabrochou. Eu fiz minha educação básica, eu fiz toda no ensino público, e eu tive contato com a dança nas atividades folclóricas na escola. De todas as atividades folclóricas, sempre tinha a presença da dança. E foi aí que tudo começou, esse amor pela dança. E eu fiz a primeira aula com a Helenita. Minha primeira aula de dança na escola foi com a Helenita. Gente, o dia que eu fiz essa aula, para mim, foi o meu paraíso. Porque eu me identifiquei esteticamente com aquela linguagem, entendeu? Não era só uma aula de dança, era aquela dança. Eu e mais uma menina que fazíamos já alguma coisa de dança em casa, a gente sugeria sempre aos professores de educação física alguma experiência com dança, com música. Teve uma vez até que sugerimos de fazer uma coreografia, eu e essa minha amiga. O professor tinha até uma certa abertura, né, limitada, porém abria pequenas brechas, mas era por iniciativa nossa, minha, aliás, né? E não por uma iniciativa deles, até porque eles eram muito fidedignos ao currículo, né? Fui fazer o ensino médio, eu fui para uma escola privada, né? Porque eu fui fazer o curso técnico em educação física. E aí, na grade curricular do curso, a gente tinha disciplina de dança, né? Então, eu estudei dança. Eu me recordo de ter a dança na escola que eu estudei, de ensino básico, porque eu estudei em uma escola particular na minha cidade, eu sou de Nova Friburgo, e aí nessa escola a gente tinha a dança como atividade extracurricular. A minha entrada na dança, ela não se deu necessariamente pela arte, ela se deu pelo esporte. Eu estudei a vida inteira em escola pública, então a grande parte da minha formação foi no Instituto de Educação, o ISERJ, e lá no ISERJ a gente tinha muitos projetos, como ainda tem até hoje, projetos de esporte e arte extracurriculares. Eu tive dança, mas muito pouco em termos curriculares, mas tinha uns projetos. Na disciplina de arte, de fato, eu nunca cruzei com a dança na minha trajetória dentro da escola como aluna. A dança sempre estava presente nos projetos, né? Gincanas, festas juninas, mas nunca de forma curricular ou para o desenvolvimento dessa expressividade do corpo. No ensino médio, eu fiz formação de professores e ali sim eu fui cruzar com a dança dentro do currículo, mas ainda dentro da educação física, né? Desde a educação infantil, dentro de um projeto extracurricular, ensino de balé clássico, eu tive contato com dança, minha primeira mestra foi a Francisca Timbó, e na escola mesmo, no ensino fundamental, participei de projetos de dança que eram ofertados pela escola. Eu encontro a dança no espaço escolar de uma escola particular do Rio de Janeiro. Esse meu primeiro contato não é um contato de é paixão ou um encantamento. Eu me vejo enredada pela história que estavam contando com a dança, e para mim foi muito específico porque eram as danças folclóricas, né? E se atualmente a gente já há uma grande desconstrução do que é danças de matrizes africanas, danças de terreiro, danças folclóricas, na época era um cenário bem pior. Quando eu terminei a escola normal, nós terminávamos a escola normal e ingressávamos diretamente na rede pública estadual para trabalhar no ensino fundamental. Então, eu, na verdade, me submeti a ingressar nessa carreira
E comecei como todo mundo começava, né? Ia para a zona rural e comecei a me preparar para o vestibular, decidi fazer educação física. Assim que eu terminei a faculdade, eu fui fazer a especialização em dança. Na época não tinha a legislação que normatizava, né, as pós-graduação. Mas a Helenita inventou esse nome, a especialização de dança. E aí eu passei a fazer esse curso de especialização e também fui convidada pela Helenita para ajudá-la na redação do Sistema Universal de Dança. Então, foram 3 para 4 anos que eu fiquei ao lado de Helenita, escrevendo com ela na etapa que ela estava do livro, né? Eu não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. Ela inventava da gente ir para a praia, e ali a gente escrevia, e voltava para casa, e ali a gente escrevia. E era ao mesmo tempo era uma convivência assim singular, né? E Helenita dizia assim: você vai fazer o seu caminho vai ser dança na educação, vai ser dança na escola. Eu disse: mas Helenita, é tão difícil como dança na escola. Não, vai. E foi ela realmente que começou a me abrir essas portas também. Eu sei que a Helenita pegou a bolsinha dela, que ela gostava de botar a bolsinha dela no ombro, e foi lá no Departamento de Educação Física do Estado, e ela convenceu o diretor, na época, não lembro o nome, de criar um núcleo de dança no colégio que eu tinha estudado, que era o Instituto de Educação. Ela dizia assim: não, essa escola ela forma professores, então deixa ela criar um núcleo de dança e depois, quem sabe, a gente inclui dança na formação dos professores que vão sair da escola normal. Então, todo mundo vai poder fazer dança nas escolas. Eu terminei a graduação em 69, né? E em 71 é que eu tive essa oportunidade de ir para o Instituto de Educação, né? Eu vou para o Instituto de Educação, 1970 e alguma coisa, eu estava tentando fazer os cálculos aqui precisamente, mas nos idos de 70. Era uma escola, naquele momento, muito qualificada, com um corpo docente muito envolvido, muito qualificado com as questões sociais. Foi lá que eu conheci as aulas de dança, que eu fui oportunizada a fazer as aulas de dança. E que foi com a professora Celina Batalha. Eu fiquei 3 anos no Instituto de Educação, com esse núcleo de dança. Ela chega por um projeto da Universidade Federal, né? Eu acho que em parceria, idealizado com a professora Helenita Saerp, de começar a levar dança para a escola, e aí vai para o Instituto de Educação. Eu assisti aquilo, fiquei assim, né, encantada com tudo que eu tinha visto e que sonhei um dia. E aí, então, a partir daquele evento, elas resolvem fazer um projeto na escola de aulas de dança. E aí eu entrei para o grupo de dança. Eu fiz um grupo muito interessante, nós viajamos, eu fui em vários lugares, elas fizeram muitas apresentações, e foi a minha grande escola experimental. Foi lá que as questões naquela época culturais, artísticas e esportivas eram assim muito reconhecidas, né? Não era um apêndice na escola, era fazia parte mesmo da estrutura curricular com todo o seu vigor. Foi nesse momento que eu conheci a Inês, que já estava no 3º ano da escola normal. Por isso todo mundo na época estranhava, né? Mas a nossa diferença de idade era pouca. Ela estava terminando o normal e eu tinha acabado, com mais alguns anos, a educação física, né? Tinha mais 5 anos, uma coisa assim. Então nós tínhamos uma proximidade de idade. Aí, quando eu saí dali, eu fiquei na dúvida no vestibular para onde eu ia, se eu ia para o teatro ou para a educação física, porque não existia faculdade de dança.
acabei indo para a educação física. E fui, naquele momento, fiz concurso para a rede pública, como professora mesmo do ensino fundamental. Então, eu fiz faculdade em paralelo com as minhas aulas. Eu fui alfabetizadora. Naquele momento, eu trabalhava com classes de alunos com índice de reprovação recorrente, eram considerados alunos problema na escola. Eu dava aula ali na Favela da Maré, na Nova Holanda, e foi muito interessante, porque eu, com a educação física e com a minha experiência em dança, isso abriu muito os caminhos pedagógicos e artísticos dentro do meu processo de alfabetização. E eu comecei a entender melhor o corpo do aluno na escola. E aquilo que elas consideravam um problema, eu já não estava vendo muito como um problema. O problema, eu acho que era dar canal de expressão para esse corpo. E aí eu começo a fazer um trabalho de alfabetização, onde eu saio já do espaço comum, que era a sala de aula, e vou para um espaço externo, porque eles tinham uma energia corporal intensa, e a cadeira era um espaço muito pequeno para eles, e talvez já muito cansativo. Então, nós trabalhávamos muito na área externa da escola, que não era grande, mas dava para fazer alguma coisa. Eles tinham uma destreza e uma velocidade corporal. Eu comecei a analisar a qualidade de movimento que eles tinham no corpo e me encantava com o que o corpo deles podia e como que eles não aprendiam. Então, como é que desassociava essa atividade psicomotora com esse aspecto cognitivo? E aí eu comecei a ver que essas coisas não estavam separadas, não era possível isso. Eu fiquei 8 anos nessa função, né? Foi meu período de faculdade, ainda mais um pouco, e depois tinha um concurso interno na prefeitura. Eu já estava formada em educação física, e aí eu fiz concurso interno para professora de educação física. Eu trabalhei na Escola Municipal São Paulo um tempinho, e depois eu fui para a Escola Municipal Rui Barbosa, que era em Bom Sucesso, que era onde eu morava. Que aí também eu tive que brigar um pouco com a direção naquela época, mais do que na Escola Municipal São Paulo. Aí eu comecei a fazer um trabalho subversivo um pouco. Eu ia comendo pelas pontas, como eu digo, né? E aí eu fui entendendo, comecei na quadra com jogos esportivos, aí eu já ia misturando jogos relacionais, jogos corporais, e também ganhando a confiança dos alunos, porque também aquilo é novo para eles. Então, também não é uma questão só da escola enquanto direção, é toda uma questão nova. E é claro que a dança cria uma certa confusão, ela faz barulho, né? Ela bate pé, ela faz barulho. Os alunos saíam um pouco alvoroçados da aula dançando pelos corredores, né? E assim, quando a aula era de educação física lá na quadra, isso não incomodava a escola, estava lá como se fossem 2 espaços distintos, né? Mas quando eu começo a ganhar uma sala para fazer uma aula de dança, aí isso já começa a criar um certo reboliço. E depois eu fui professora também da rede estadual. Na verdade, eu comecei numa escola em Jardim Gláucia, mas de lá depois eu fui removida para Niterói e também trabalhei em Pendotiba. Aí eu rodei um pouquinho, né? Então eu tinha estado e município trabalhando juntas. E aí eu fui dar aula no Instituto de Educação, da onde eu saí, aí foi a glória. Eu volto à escola que foi o berço da minha dança. E isso foi muito emocionante para mim. Eu trabalhei com tudo ali dentro daquela escola, porque eu trabalhei desde a creche, eu comecei com um trabalho de atividades psicomotoras com a creche da escola, a qual a minha filha fez parte também. E depois eu fui para os alunos do ensino médio, que era a formação em professores, da onde eu saí. Aí eu fiz um trabalho magnífico. Nessa época eu ganhei assim uma sala no Instituto de Educação de Dança. Sabe o que é isso? Isso é coisa dessa. Uma sala de dança
que aquela escola é linda, né? Era linda. Uma sala com piso de madeira, que já tinha, uma sala com espelho, uma sala que era para trabalho corporal. E teve um episódio que me marcou muito, que foi um evento em campo aberto, que o Estado fazia muito isso, né? Tinha os campeonatos escolares, e havia também grandes eventos, né? Por exemplo, aquele campo do Fluminense ficava cheio. E eu me lembro que eu fui para um ensaio de uma apresentação que a gente ia fazer no Fluminense, e eu saí com aquela malha preta, né, que chamava Leotard, não sei como é que é o nome hoje, que dá aquela malha preta. Eu saí imunda, a gente se rolava no chão, no meio da grama, e eu lembro que dali eu peguei um ônibus e fui para casa nojenta, cheia de terra, fedendo, suada, mas tão feliz, que eu disse, gente, isso daí não é qualquer coisa. Desculpe, isso daí não é qualquer coisa. Eu quero isso para mim, sabe? Eu quero fazer disso um espaço para quem passa pelas mesmas coisas, né? Eu quero ajudar através disso. Então, eu acho que esse foi o ponto, sabe? A minha própria experiência, a minha própria necessidade e a minha própria vontade de viver, sabe? Então, isso acabou me perseguindo. E foi isso que me fez criar a Mostra de Dança. Foi esse evento, né? A importância disso, como surgiu o projeto Mostras de Dança, né? O programa, a ideia de se criar mostras de dança, né? A gente pode dizer que ele surge, né, nessa primeira experiência que eu coloquei para vocês como aluno da escola. E essa motivação, ela partiu do seguinte: quando eu fui professora da UERJ, em 1974, que foi criado, né, o Instituto de Educação Física e Desporto da UERJ, né, por indicação de uma colega que era também professora do Instituto de Educação, eu fui indicada para assumir a cadeira de dança da UERJ, né? Então, eu fui muito feliz, porque eu me deparei com uma instituição com instalações físicas maravilhosas. Então, tinha uma concha que ninguém usava, um teatro enorme que ninguém usava, um teatrinho que ninguém usava, ginásios super preparados e muitos anfiteatros, gente. A UERJ era o próprio celeiro de eventos, né? E eu fiz muitos eventos na UERJ, muitos. E começou com uma amostra. Assim, os alunos vão terminar o período? Muito bem, mas ninguém vai fazer dentro da sala de aula, não, vai todo mundo para a amostra. Daí, eu acho que depois de uns 2 que nós realizamos, eu vi assim, gente, por que eu não faço junto às professoras que estão dando aula no Estado, e a gente faz uma amostra aqui? Então, foi assim que começou. Mas ela começou com uma mostra estudantil. A primeira mostra foi uma mostra estudantil, uma mostra aberta para quem fizesse trabalho de dança na escola. Né? Isso foi nesse período que eu estive na UERJ até mais ou menos 79. Né? E a minha ida para o UFRJ, né, me fez a vontade de voltar a fazer essas coisas, mas, assim, na época, eu precisava muito... Eu não tinha autonomia, mas 80, 81, eu fui chefe de departamento. Mas por que eu fui chefe de departamento? Eu aceitei que era para eu poder ter essa autonomia. Então, foi assim que começou a mostra mesmo de dança, foi a partir daí. A Celina foi entendendo que era melhor concentrar na rede pública. Mas, assim, eu não tinha infra. O que eu fazia? Mandava cartas para as escolas, né?
Você quer participar, não sei o quê, ppp. Consegui do Arnaldo Dier, que na época era secretário de Educação e era um dos professores lá do mestrado, que eu pusesse na cartinha assim, parceria, o apoio, sei lá, Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Isso é que eu queria, essa palavra aí. Isso me dava um apoio. Eles não faziam nada, na verdade. Só puseram o nome e se eu pedisse para mandar para algum lugar, eles mandavam. Mas, assim, toda a parte logística fui eu que arrumei e tal. Tinha a secretária do departamento e era ela que me ajudava. Nós fomos fazendo as mostras dessa maneira. Aí começou a ser um trabalho, um projeto pela prefeitura, na coordenação dela, e aí era para professores da rede pública. O trabalho começou a crescer, então eu participei com turmas da rede pública municipal nesse trabalho Mostras de Dança. E foi assim, uma disseminação da dança no município fantástica. Em pouco tempo, eram muitas escolas participando, e isso foi assim muito animador. Foi muito animador para nós. Deu muita chance de professores trabalharem nessa área, porque não tinha estímulo mesmo. Depois, o Henrique cria um programa que eram os núcleos de arte. Aliás, esse tinha sido um projeto que eu tinha apresentado e ficou guardado. Depois eles deram uma nova roupagem. A ideia era o seguinte, criar núcleos de arte em algumas escolas, né, que estivessem mais preparadas. E aqueles núcleos de arte receberiam crianças de escolas da região, né, escolas próximas, que iriam lá só para fazer atividade artística, né? Então, tinha aula de música, aula de dança, aula de teatro e de artes visuais. E nesses núcleos de arte, os professores desenvolviam seus trabalhos, né? Nós visitamos também vários núcleos de arte e também começamos a fazer formação nesses núcleos de arte. Foi já no finalzinho dos anos 80, né? Houve um evento no Instituto Nacional de Artes Cênicas. Esse evento era para que pessoas ligadas à área de teatro e à área de dança falassem da sua experiência enquanto professor ou enquanto intérprete e tal. E eu fui lá expor meu trabalho, né, o que eu fazia. E, na verdade, eles estavam selecionando 2 pessoas para coordenar um projeto de elaboração de um programa de artes cênicas para a educação, né? Então, eu fiquei na parte de dança. Nós tínhamos o compromisso. Nós podíamos trabalhar sozinhas, mas eu achei que a minha experiência não poderia ser uma experiência isolada. Como é que eu ia fazer um programa e sair fazendo o quê? Se eu precisava das pessoas. Então, eu criei uma maneira da gente funcionar. Eu constituí uma equipe de 4 professores que eram do município, né, e que trabalhavam com dança, e tinham identidade com isso. E nós nos reuníamos toda semana. Era um projeto que ela, enquanto professora da universidade, estava fazendo com alguns professores da rede pública municipal, que ela sabia que estavam tentando desenvolver um trabalho com dança na escola. E aí, depois, com esse grupo de professores que participaram desse projeto, na coordenação da Celina, a gente criou um grupo de estudo na UERJ. Isso foi muito importante, esse período. Um grupo de estudo sobre dança. E aí, daí desse grupo de estudo é que a gente começa a entremear as relações dança-educação mesmo, a partir desse projeto. E aí a gente conseguiu criar um grupo muito bacana. Agora, é claro que eu estava dentro da secretaria naquele momento. Um momento rico da gente trabalhar com os professores foi quando a Inês, que estava no município, foi integrar o projeto Linguagens Artísticas, né? Quando ela ingressa na Secretaria de Educação, que ela vai trabalhar no município, né, com o Henrique, que foi o grande encaminhador dessa coisa da dança-educação no Rio. É claro que eu tinha um coordenador, que eu tenho que falar o nome dele aqui, o Henrique,
Henrique Freitas de Azevedo, que coordenava os projetos de linguagens artísticas e que era uma pessoa entusiasmada com as coisas artísticas na escola. Fomos em vários lugares e dávamos essas oficinas para os professores. Agora, gente, não foi fácil. Só faltavam dizer, sai daqui, para que eu quero isso? Que dança que é essa? Foi muito difícil no começo. A gente era muito hostilizado, a gente não foi bem aceito, não. E aí a gente, depois desse curso de educação continuada, ele pediu para a gente uma pós-graduação para professores do município. Pense o que significava isso naquele momento. E aí esse projeto da pós-graduação, ele chega um projeto da universidade com a prefeitura, com os professores da rede. O objetivo dessa pós-graduação foi nessa intenção de que o professor Henrique pediu para a gente, como os cursos de educação continuada tiveram assim, um resultado muito grande, muito positivo, ele pediu que a gente fizesse esse curso de pós-graduação. Isso, e aí nós fizemos, teve um resultado mais positivo ainda. E aí ele pediu que a gente começasse a pensar na criação da licenciatura. Eis que a grande culpada de tudo é a minha irmã. Ela um dia sentou comigo e falou assim, olha, eu acho que você não devia fazer educação física, não. Eu acho que você deveria fazer dança. E eu falava para ela assim, mas será uma graduação em dança? E aí a gente conversando, ela falou assim, faz o seguinte, tem um THE, posso saber mais detalhes, você faz o THE. Se você não passar, é porque não era aquilo que você faz educação física. Se você passar, você vê qual é. Eu falei, tudo bem. Passei, e aí eu lembro que eu falei assim, passei em THE, vou lá cursar. Quando eu entrei, eu vi a vida que aquele corredor da UFRJ, dos cursos de dança tinha, e as possibilidades infinitas de trabalhar a dança, eu me conectei e me reconectei com a ideia de pensar a arte e a dança como caminho profissional. Tinha acabado de começar a faculdade de dança da UFRJ, né? Era a primeira turma que estava abrindo nesse ano de final de 94 para início de 95. Era um bacharelado em dança, ou seja, ali o objetivo era a formação de coreógrafos, pesquisadores, artistas da dança. Não era uma licenciatura, não era formação de professores, porém o currículo era super extenso, era um currículo de muitos anos, era um currículo que demorou 7 anos. Era um currículo que também era recheado de disciplinas da licenciatura. Não tínhamos disciplinas da faculdade de educação como temos hoje, né? Eu tive contato com uma formação muito aprofundada em dança e muito continuada, e eu pude, de fato, pensar a ideia dessa interação dialógica entre universidade e sociedade. Eu fui a primeira bolsista PIBIC da dança, isso era um grande marco, porque até então a gente não tinha bolsas de iniciação científica, porque a dança ainda estava caminhando, inclusive dentro da universidade, como um campo a se legitimar. Eu tive muito apoio familiar para poder persistir, né, nesse objetivo de fazer a graduação em dança, que foi um grande diferencial, porque a maioria das pessoas, inclusive da minha turma, não tinham esse apoio. Essa faculdade foi um ambiente muito rico assim, para abrir campos em relação à própria área da dança. Foi em 2008, eu entrei. Na época só existia o bacharelado em dança na UFRJ, não havia licenciatura. Licenciatura havia na antiga universidade e na Faculdade de Dança Angel Viana. Eu fiquei sabendo do curso de licenciatura em 94. Eu entrei na graduação em dança em 96. Na época eu fiz a graduação em 4 anos, eram 4 anos o curso. E como era o único curso de licenciatura no estado do Rio, e era um curso novo, a gente não teve essa possibilidade de fazer estágio na educação básica. O ensino era muito voltado para o ensino de academias.
e de cursos livres, né? Eu fiz dança, né, na Universidade Castelo Branco. O curso de dança que eu fiz não foi um curso de licenciatura, era um curso novo que a Universidade de Castelo Branco estava oferecendo. Ele pertencia à grade de um curso tecnológico, e aí ele era um curso, entre aspas, rápido, né? Porque a gente não tinha férias, então foi um curso que foi oferecido em 2 anos. E aí a gente estudava direto, só parava para as festas, né? Feriados e as festas de fim de ano. Por não ter sido um curso de licenciatura, eu também não fiz estágio em nenhuma escola de educação básica. Aí depois é que eu fiz um curso de complementação pedagógica, que foi o curso que me deu a habilitação, né, em licenciatura em dança. A minha licenciatura eu fiz numa instituição privada e eu sou muito grata à formação que eu tive, mas eu entendo que ela era voltada mais para o campo que a gente sabe que é um campo de trabalho onde tem mais profissionais da dança, que é academia, que é extracurricular. E eu acredito que isso foi muito importante para o período em que eu estive trabalhando nessas funções, mas essa conexão entre a universidade e a escola básica faltou. Enquanto eu estive cursando, né, a graduação em dança na UFRJ, eu tive a oportunidade de participar de projetos de extensão que estivessem na educação básica, né, estivessem em escolas. Essas experiências, né, nos projetos de extensão dentro do ensino básico foram super importantes para mim, porque foi aí que eu comecei a entender que eu queria estar dentro de sala de aula. Dentro da minha graduação em bacharelado em dança, né, que foi a mais longa, eu participei de alguns projetos de extensão. Eu acho que o que me possibilitou, o que me fomentou mais participações e atuações dentro da escola básica foi a Companhia Folclórica do Rio, a FRJ. Né? Mesmo antes de eu fazer parte da universidade, eu já tinha contato com a Companhia Folclórica do Rio. Então, eu já participava, eu já vi o folclorando há muitos anos. Eu nunca consegui me apresentar no folclorando, mas eu já vi o folclorando há muitos anos. E para mim, o maior atravessamento está dentro desse evento, porque eu via a cultura popular, as danças folclóricas, na escola, como possibilidade de muitas coisas. Muitas coisas. Durante esses longos anos que eu passei dentro da universidade, até mesmo antes dela, né, 2012 a mais ou menos 2017, eu participei de todos os eventos, eu produzi todos esses eventos, eu filmei, né, eu registrei esses alunos falando como era importante participar do folclorando para eles, a responsabilidade do professor levar e como o professor promove aquilo ali para o aluno, né? Olha, a gente tem hoje uma comissão de egressos, né? Essa comissão dá conta de entrar em contato e fazer essa anamnese desses nossos egressos. Porém, temos hoje em dia o privilégio das redes sociais, né? Como eles saem da universidade, né? Como eles se veem atuando no campo de trabalho, sim. Eu tenho notícias recentes, assim, de alunos, ex-alunos, na verdade, né? Colegas nossos de profissão, que prestaram concurso e estão inseridos na escola básica em algumas prefeituras. Infelizmente, a gente ainda não tem nem o número de vagas, nem o número de concursos que, de fato, possibilite absorver todos esses egressos, e também notícia de outros egressos que estão trabalhando ainda nas escolas privadas com atividades extracurriculares ou mesmo nas escolas públicas ou projetos sociais com as atividades extracurriculares. Então, assim, eu vejo um movimento de crescimento, ainda muito paulatino, mas eu vejo um crescimento e eu vejo que esses egressos conseguem ser absorvidos pelo mercado. Né? Eu sou concursada na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e na Secretaria Estadual do Rio de Janeiro também. Hoje eu sou concursada, sou servidora pública dentro de 2 prefeituras na Baixada Fluminense.
Hoje eu sou servidora pública, né, concursada da Prefeitura de Queimados, que fica na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Meus vínculos empregatícios atualmente são dentro, né, do regime estatutário, servidora pública, né, na rede municipal de Queimados. Eu tenho também carteira assinada em dança, leciono em projeto social, contrato de boca, contrato temporário. São esses meus vínculos. Nos lugares que eu atuo hoje, o vínculo empregatício é um pouco complicado. Então, muitas vezes, não é um trabalho de carteira assinada. Eu nunca trabalhei de carteira assinada em nenhuma escola. Poucos lugares te dão um contrato para você assinar, né? Às vezes você só vai lá, combina com eles o horário e tá tudo certo. O que eu faço algumas vezes é falar que eu tenho o MEI, né? Eu sou microempreendedora. E aí eles, através disso, alguns lugares aceitam, mas que isso não faz muita diferença para eles. Então é como se aquilo não existisse, né? Não tenho nenhum direito, continuo sem direito nenhum em relação ao meu trabalho. Normalmente o que se vê é esse vínculo autônomo, né? Você vai lá, faz o seu trabalho, vai embora, no final do mês você recebe. Eu chego na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, né, na Fiocruz, como oficineira de dança. E aí eu passo um semestre como oficineira, trabalhando. Logo em seguida, todos os profissionais da EJA são terceirizados, menos eu. E aí começa uma busca de um fortalecimento, principalmente do currículo, né? Os alunos também começam a entender e participar muito mais. Então, há uma mobilização também dos alunos, né? De fortalecimento, de querer a minha presença, não só a minha presença, né? Acho que mais a presença da dança ali naquele espaço. E aí eu viro professora terceirizada, né? Eu sou CLT dentro daquela escola. E, assim, é um ganho muito grande, né? Porque eu acho que é muito difícil, tirando esse concurso e tal, tirando, né, os servidores, eu acho muito difícil a gente ver um profissional da dança com um vínculo empregatício forte. Porém, eu também penso que dentro de uma instituição pública, quando você terceiriza um setor, né, é uma forma de precarização do trabalho. A minha história com a educação básica, ela começa antes da dança, né? Eu já estava dentro da escola e dentro da sala de aula desde os 14 anos, quando eu comecei o estágio da formação de professores. Esse retorno, né, ele começa nas escolas privadas. Se entender nesse lugar do extracurricular, sendo alguém que pensa a dança como algo que vai para além de uma atividade de lazer puro e simples, é muito difícil. E lidar com esse lugar do estar na escola, estar no extracurricular, mas conseguir fazer um trabalho que de fato seja próximo daquilo que se acredita como educação, como dança educação, foi bem difícil para mim. São atividades pedidas pela escola, pelos responsáveis, né, muito requisitadas. Então, são atividades extracurriculares, onde eu só vou ali em um momento dar essas aulas e eu vou embora. Eu não interfiro muito no cotidiano daquele espaço, né? E aí isso é um problema, porque eles não conseguem entender muito bem a importância, entender qual o sentido da dança, qual seria o sentido da dança na escola. Então eles veem muito mais a dança como um momento de brincadeira, né? Ou para as crianças extravasarem um pouquinho. Não acredito que eles entendam realmente a importância da dança como uma área artística, produtora de conhecimento. O maior desafio, que até hoje acontece para mim enquanto docente, é assim, eu sou uma mulher jovem, eu sou uma mulher negra. Então, assim, para os alunos entenderem que eu sou uma professora, é muito difícil. E, além de tudo, eu tenho 1,53 m. Então, normalmente, eu sou menor que todos os meus alunos. São raros os alunos que são menores do que eu. Então, para eles entenderem que eu, no auge do, sei lá, da minha juventude, não vou falar a minha idade, da minha juventude, sou uma professora, estou ali para passar o conhecimento, é muito difícil. É muito difícil eles confiarem no meu trabalho. Quando eu entro na escola pública, eu não entro como extracurricular, eu entro como professora de arte.
E aí foi um choque muito grande para a escola me receber como uma licenciada em dança, lecionando arte. Foi um início muito conturbado. Uma prefeitura em que eu fui a primeira licenciada em dança a entrar também, que foi a Prefeitura de São João de Meriti. Quando eu tomei posse, escolhi a escola e tudo mais, a diretora, na época, não sabia que tinha no edital a cadeira de dança. Enfim, tive que explicar, contar um pouco da história. Só que não contente com isso, ela me retornou, né, para a Secretaria de Educação. E ao chegar na Secretaria de Educação, a Secretária de Educação também não sabia que no edital haviam essas vagas de dança e de artes cênicas. Ela achava que era só de artes visuais. E aí me retornou para a escola para eu fazer estilo projeto extracurricular, trabalhar no contraturno. E retornei para a escola e fiquei durante quase 5 anos trabalhando no contraturno, até retornar para a grade curricular, de fato. E após isso entrou uma outra direção, uma direção que me acolheu. E no município, atualmente, na rede, somos 3 pessoas dentro da linguagem de artes e dança. Eu acredito que eu tenha sido a primeira licenciada em dança a entrar na Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Eu dei de cara com muitos desafios, né? E muita responsabilidade também, porque ainda hoje nós somos poucos e eu espero que isso, ao longo dos anos, melhore, assim, que a gente possa ter mais professores licenciados na rede. Eu entrei no município em 2001 e também no estado em 2001, então são 20 anos trabalhando, mas esses desafios ainda me afetam. E os desafios desse processo, né? Como trabalhar a dança nesse contexto. Mas eu não tenho um currículo mínimo oficial em nenhuma das 2 prefeituras onde eu atuo hoje para dança. Então, eu não tinha currículo, né? Eu continuo não tendo. Eu sou a pessoa responsável por essa criação, assim. E muito a partir da minha experiência que eu estou ali dentro, eu estou entendendo como é montar um currículo para as séries específicas, né? Porque eu trabalho no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Na Secretaria Estadual do Rio, existe um currículo para a disciplina para dança, né? Esse currículo, eu considero que ele é muito simplificado, né? É pouco, né? Então, assim, eu procuro sempre levar outros conteúdos além daquele currículo para poder compor a minha aula. Na Secretaria Municipal de Educação, a arte ela é dividida em 3 disciplinas. A gente tem música, artes visuais e artes cênicas. Os licenciados em dança, eles lecionam na artes cênicas. E aí o currículo, ele passa por toda essa parte de teatro, de cenografia, de dança, de circo, de performance. Tudo isso tem no currículo. E aí o que você também procura, com a sua formação, fazer esse diálogo e ver o que mais interessa, porque o tempo também é pouco. E na época, né, quando eu tomei posse em 2013, ainda não havia o currículo de dança. Passado alguns anos, em 2017, eu e minha colega, né, de rede, Elaine, fomos chamadas para fazermos, né, o currículo de artes e dança, finalmente, que ainda não existia na rede. A prefeitura não tinha um currículo mínimo para dança. E aí eu recebi da orientação pedagógica, na época, o currículo mínimo de artes visuais. E aí a sugestão da orientadora é que eu trabalhasse com aquele currículo. E aí começou um longo processo, né? Porque eu ficava sempre insistindo
com a equipe gestora da escola para que entrasse em contato com a Secretaria de Educação para que fosse criado, construído um currículo específico para a dança. E aí, depois de muito tempo, a Secretaria de Educação, né, fez uma reunião comigo, com a outra profissional de dança que atuava na cidade, que é a professora Karina Barreto, e a articuladora da disciplina de artes naquele momento. Assim, eu diria que não era um currículo ideal, né? Na verdade, a gente deu as nossas contribuições, mas ele ficou pronto com a cara que a rede de ensino achou importante. Mas, para mim, ele era um documento muito importante. Importante porque foi construído por nós, que somos, né, as professoras de dança da rede de ensino, que éramos as únicas que estavam naquele momento na rede. E importante porque eu tenho muitas questões assim que acho que eu preciso pensar ainda sobre currículo, sabe? Porque conversando com outras pessoas, elas não veem essa importância tão grande que eu dou para o currículo. Mas eu considero que currículo ele tem uma questão assim política e de poder, sabe? Porque ninguém pega um currículo de língua portuguesa, por exemplo, e rasga e joga fora e fala, a partir de agora, faz o que você quiser, faz uma adaptação aí que está tudo certo. Ninguém pega um currículo de matemática e taca fogo. Então, eu acho que o currículo ele tem a sua importância e tem seu valor e as questões políticas ali imbricadas nele. Na escola onde eu estou hoje, do município, existe uma abertura muito grande. Assim, os alunos eles já vêm com um certo até desejo de estarem ali, mas também porque é uma escola onde eu trabalho há alguns anos e eles já conhecem, né? Alguns já foram meus alunos, então existe um trabalho contínuo ali. Mas também não é regra, existem aqueles alunos que têm uma certa dificuldade e uma certa resistência de mover o corpo. Já a Secretaria Estadual de Educação, isso não acontece. Porque ele só tem aula de arte durante o segundo ano. Então, é novidade. Eu não conheço esses alunos, né? A maioria são sempre alunos novos. E como eles estão no ensino médio, existem vários fatores, né? Um dos fatores é a questão de não valorizar aquele ensino mesmo. Não, que daqui a pouco eu vou fazer Enem, não sei o quê, e arte não cai, não é importante. E tem a questão também do corpo desses alunos, porque estão em transformações, né? Eles estão na adolescência, então tem toda uma questão corporal que está ali à flor da pele. E quando você coloca esses corpos para experimentar a dança, tem uma resistência muito grande, porque eles sabem que é uma forma diferente da educação física, é um outro olhar para esses corpos, né? E tem uma atenção com o sensível. Eu passei por uma escola, na verdade eu ainda estou nela, e especificamente a diretora-geral, ela não aceitava o trabalho com dança na escola de maneira alguma. E ela já tinha lecionado arte, apesar de não ser formada em arte, mas como ela era artesã, ela foi colocada nesse lugar de que poderia ocupar essa cadeira, né, de docente de arte. A convivência era assédio moral. E chegou a um ponto em que eu fui sabatinada dentro da sala da direção pela diretora-geral, a diretora adjunta e as 3 orientadoras. E elas pegaram ponto a ponto do meu planejamento anual para me questionar por que eu trabalhava aquilo com os alunos. Eu conquistei a minha formação na licenciatura, eu conquistei a minha vaga como docente ali através de concurso público, e nada disso assegurava que eu, de fato, pudesse fazer o meu trabalho como professora de dança dentro da escola. Ainda assim, eu estava sendo questionada por que eu estava fazendo aquilo. Depois daquele dia, eu saí muito mal da escola. Eu estou emocionada agora de falar de novo.
não de mágoa, mas porque hoje eu vivo uma realidade completamente diferente nessa escola. Menos de um mês depois mudou o prefeito, e com o prefeito mudaram muitas direções das escolas. Depois que mudou a gestão, o meu trabalho ele se tornou outro trabalho dentro da escola. A abertura para o trabalho corporal, né, dos meus alunos assim, nas escolas é muito boa. Mas eu também acredito que isso seja porque eu dou aula principalmente de balé. Existe todo um estereótipo que é criado, que às vezes a própria mãe, né, o familiar cria, fala, ai, que lindo, você vai fazer aula de balé, você vai ser uma bailarina, vai ser uma princesa. Então, eu acho que por isso existe uma receptividade muito grande em relação aos alunos, né? Agora, quando a gente troca esse nome por dança popular brasileira, né, se a gente for colocar, quase nunca é aceito, inclusive eu já tentei e quase nunca é aceito, ou quando a gente vai colocar até dança mesmo, né? As pessoas viram e falam, tá, mas dança o quê? Eu já lecionei também na educação básica de escola particular, pegando do 6º ao 9º ano, e no ensino médio do 1º ao 3º ano. Eu lecionei nessa escola por um ano, era na linguagem de artes e dança. Na verdade, eles intitulavam cultura, então um outro público, um outro nicho, né, social. Muitos não queriam fazer aula, achavam que era besteira, que era brincadeira, mas aos poucos eu fui conquistando, né, as turmas. No primeiro momento, os alunos acharam interessantes, mas ficaram também receosos, principalmente o público de alunos homens, né, que tem essa questão de gênero também dentro do espaço escolar. Então, eles achavam que, não vou dançar porque eu não sou mulher, não vou dançar porque é muito minha. Enfim, e aí foi bom ir desconstruindo para construir, né, novas perspectivas, novos olhares para eles em relação à dança. Eu não tive grandes problemas em relação aos espaços, mas eu sei que tem colegas que já tiveram esses problemas, né, de às vezes terem um espaço muito pequeno, um espaço que não era possível para que aulas de dança acontecessem. De uma escola para outra, tudo muda, inclusive a estrutura da escola. A maioria não tem, mas existem escolas que têm. Dentro da escola politécnica, a gente tem uma estrutura assim, realmente muito boa. Tem uma sala com um espelho, tem bolas de pilates, tem diversos materiais. A segunda escola que eu trabalhei tinha uma sala de dança. Hoje essa sala que foi criada já não é mais utilizada para dança. Tem escolas que têm até palco para apresentações. Eu chamaria de desestruturas o que eu tenho para trabalhar hoje. Não tem uma sala só para a minha prática, ou para a prática corporal de qualquer outro professor, de qualquer outra, né, disciplina. Eu não tenho uma sala de dança. Eu já tentei reivindicar outras salas em que ali fosse só para o trabalho corporal. Toda uma prática de tentar conseguir uma sala. Tinham salas fechadas, trancadas, mas que não tinha dança. A rede CCAP, que é onde acontece o outro movimento da EJA, Manguinhos, é um espaço que não tem sala de expressão corporal, nem sala de dança. As salas são salas tradicionais, né, com carteira, quadro. Eu tenho a sala de aula tradicional. Não tem janelas, as janelas são frestas mesmo. Os ventiladores depredados. A gente tem um auditório que nem sempre está disponível. Não tem ar-condicionado, não tem um chão asseado. Tem muita poeira, então às vezes o chão tá limpo, sem sujeira de papel, mas tá com muita poeira. É um chão duro, né? Concreto. Forra o chão para tentar fazer uma atividade no chão. Existem cadeiras, a gente tem que abrir espaço. Então a gente precisa arrastar a cadeira. Arrastar essas cadeiras. Arrastar a cadeira. São muitas cadeiras num espaço pequeno. A gente já faz os nossos combinados de quando eu chego, o espaço já está sem as cadeiras, né, as cadeiras separadas. Isso demanda tempo, né? Perco tempo. Os tempos de 50 minutos, mas às vezes esse tempo ainda está dividido em 2 dias. Preciosos 50 minutos. Se tornam quase 30. A gente precisa voltar as cadeiras para o lugar. Tem um desgaste físico muito grande. Não tem água na escola, às vezes não tem água para beber. Quem é professor geralmente não é professor de uma escola só. É possível utilizar a quadra. A gente não pode utilizar a quadra. Tem uma quadra, porém
A quadra parece uma estufa, eu tenho que dividir a quadra com os professores de educação física. E criei minha sala no pátio da escola. Eu delimitei o espaço, imprimi um letreiro assim, laboratório de prática corporal, e botei na parede. E era um espaço no meio do pátio, então quem chegasse na escola ou se precisasse passar para qualquer outro lugar da escola, precisava passar por ali. As pessoas que passam ao redor param para olhar, mas eu criava ali uma aura, né, um círculo mágico de que aquele era o espaço de prática corporal. Hoje eu consegui um espaço, que é uma sala normal, mas é uma sala que não tem cadeira, que para mim é uma sala de dança. Espero que ela ainda esteja lá quando eu voltar. Às vezes falta um entendimento de que é importante um espaço físico. Porque uma coisa é você ter a liberdade de sair da sala para fazer uma prática diferenciada. Outra coisa é você não ter. E o espaço diferenciado se tornar a sua rotina nômade. É muito difícil fazer uma prática corporal. As duas escolas onde eu trabalho têm caixa de som, mas é aquela caixa amplificadora imensa. Eu levo umas caixas de som menores e aí isso otimiza o tempo que eu tenho com eles. Som não tem. Pode adquirir um som com o meu próprio salário. Não tem uma acústica decente. Eu acabo tirando do meu bolso para levar recurso para trabalhar dentro da escola. Tenho o meu próprio cabo, minha tomada, minha extensão, a gente tem que ter todos os recursos, porque senão a gente não consegue dar uma aula, né? E tem uma televisão, só que nem sempre a TV funciona. Então a gente acaba tendo que criar um arsenal assim, de materiais para a gente conseguir fazer um trabalho mínimo. É muito difícil. Gosto muito da ideia que o Paulo Freire nos traz quando ele diz que a gente precisa dessa praxis, né? Assim, de alguma maneira a gente lidar com a ideia de que a nossa fala seja a nossa prática e a nossa prática seja a nossa fala. Muitas vezes eu vejo que algumas pesquisas no interior da academia, das universidades, elas estão um pouco distanciadas dos contextos reais e concretos das escolas. Falando sobre o olhar da universidade, né? Sobre o olhar do curso, estou no curso, temos que nos reformular sempre. Quais pontes, quantas pontes estamos fazendo, como a gente consegue inseri-los para além dos estágios? A teoria, muitas vezes, ou os documentos, os currículos, eles não dão conta das realidades que são encontradas no momento das salas de aula, não dão conta das realidades estruturais das escolas. Eu defendo muito a universidade e os cursos de dança, especificamente o curso de licenciatura em dança na UFRJ, porque eu entendo que é um espaço privilegiado de formação, de produção de conhecimento, de reflexão sobre a dança na escola, sobre a dança nos espaços educacionais. A licenciatura em dança, ela tem um estágio curricular obrigatório de 400 horas, ele é organizado pela Faculdade de Educação da UFRJ. Essas aproximações com a escola e com as diversas realidades encontradas e com os diversos contextos encontrados na escola, acho que o primeiro ponto é o estágio. E aí a gente tem uma série de dificuldades e uma série de problemáticas, mas a gente tem também muitas potências nesses encontros. Projetos de pesquisa que na dança a gente desenvolve, que são extracurriculares, também podem e servem como pequenas brechas, pequenas pontes, nas quais a gente consegue alocar alguns alunos para atuação no campo. Eu acho que também a gente poderia ter como outro caminho cursos e oficinas que aproximassem as escolas de educação básica à universidade, né? Esses encontros dialógicos, para a gente pensar juntos sobre qual é o papel da dança na sua escola, então vamos conversar, como vocês fazem, e de fato pensar isso numa estratégia coletiva, né? Sem essa hierarquização do professor que está na universidade, ele está acima do professor que está na escola básica. Eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, trabalhar isso de forma horizontal. Eu conheço projeto de extensão dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o projeto de duas professoras, a Isabela Buarque e a Lara Seidler, estão, né, fomentando assim, esse diálogo. Já vi alguns cursos para professores, específicos para professores em dança.
Quem fomenta muito isso é a professora Silvia Soter, que não é diretamente com os alunos, né, na rede básica, mas que atinge aos professores que vão estar em contato com esses alunos. Quando a gente pensa nos estágios oficiais na licenciatura em dança, a gente esbarra em alguns entraves e algumas questões burocráticas que são determinantes, assim, né? O estágio da licenciatura em dança ele é regido por uma lei de estágio que é nacional, para todos os estágios de licenciatura, porque tudo precisa de compromisso de vínculos, a gente tem os seguros, tem uma série de questões burocráticas. Então, a gente precisa, por exemplo, que a gente tenha um professor formado na área atuando. Isso já tira da gente um monte de escolas, porque muitos professores que estão, às vezes, inclusive, trabalhando com dança, não tiveram formação em licenciatura em dança, tiveram outras formações. Então, isso aí a gente já tem uma questão, né? Eu acho também que os estágios precisam chegar em todos os espaços. Os estagiários de dança precisam chegar em todos os espaços, né? Os cursos de licenciatura que a gente tem hoje aqui no Rio de Janeiro, eles ficam bem distantes, né, dessa região periférica da Baixada, e aí a gente não consegue, assim, trazer, né, esses profissionais de licenciatura para essas escolas. Isso me incomoda demais. Assim, quando colocam só a licenciatura no CAP, UERJ, UFRJ, são lugares incríveis. Sim, são lugares incríveis. Mas a gente precisa ir para Magé, Belford Roxo, Mesquita, Nova Iguaçu, Caxias. O estágio, quanto mais possibilidades para proporcionar esses alunos de ocuparem esses espaços, é melhor, porque vai preparando esses alunos a pensar de uma maneira diferente. Quando eu comecei minha trajetória na educação básica, eu não sabia como fazer um diário de classe, eu não sabia como era como elaborar um planejamento anual com base em um currículo mínimo, eu não sabia onde encontrar esse tipo de documentação. Eu acho que a prática do licenciando com o licenciado na escola, ou pisar no chão da escola, ou ver como é o planejamento de uma aula de dança dentro da escola, é o que traria aquilo que eu sinto falta de ter tido na minha formação. Eu acho que todo mundo sonha um dia que a dança realmente esteja inserida em todas as escolas da rede pública, né, como uma atividade curricular. Mas a gente também tem que entender que a dança também acontece na rede particular de ensino e é importante que a gente entenda como ela está acontecendo, porque eu acho que isso é uma questão que a gente precisa muito conversar. Eu sempre tenho vontade de fazer isso, perguntar aos professores de licenciatura de graduação. E já falaram sobre a EJA hoje? Bater na porta das pessoas. Você já falou sobre a EJA hoje? Eu acredito que essa ligação com a universidade e as escolas, ela é um passo extremamente importante até para o reconhecimento desse saber e incorporação mesmo da dança enquanto disciplina, enquanto componente curricular. A gente também tem uma relação entre a escola básica e a universidade a partir de uma formação continuada. Então, além da graduação, a gente tem a pós-graduação, que tem uma linha de pesquisa específica sobre isso e é uma oportunidade, de fato, de aprofundamento e continuidade de pesquisas, diálogos, ações. As disciplinas que eu cursei, né, na linha de pesquisa em dança e educação, elas foram muito importantes, né, para minha própria atuação docente, e eu diria que a própria linha de pesquisa em dança e educação no mestrado da UFRJ, ela tem uma importância também, no sentido de que uniu profissionais, uniu pessoas, né? Hoje acho que a gente que está no mestrado, a gente se sente um pouco menos sozinho, né? A gente se sente acolhido, a gente vê que tem profissionais atuando também, como nós, né? E aí o mestrado acho que reúne, né, esses profissionais e aí a gente consegue fazer essa integração, essa troca de experiências e isso também é importante. A pós-graduação está discutindo. A educação básica está vivendo. Tem um estudante de graduação ali no terceiro ponto. Como é que interliga? Para ele ver. O reconhecimento que a gente tem hoje enquanto campo, né,
da dança educação também, ele, sem dúvida nenhuma, ele é fruto da luta de muitos pesquisadores, de muitos professores, de muitos artistas que vieram antes da gente, né? Então, assim, dentro de um processo histórico, eu sempre gosto muito de louvar os pioneiros, né? Aqueles que vieram antes e que vieram abrindo caminho para que hoje a gente possa ter 3 graduações só na UFRJ, um mestrado em dança na UFRJ, segundo do Brasil. Então, assim, certamente isso é fruto de um processo histórico de lutas. A dança educação, para mim, não é um nome, é uma ação. A gente precisa, às vezes, nomear as coisas para que elas ganhem lugar, né? Identidade. Mas a gente já fazia, porque a gente entendia que a dança precisava estar no espaço da educação. Naquela época, a arte e a educação estava numa revolução muito grande, e a gente entrou no bojo dessa história. E a dança na escola não é para fazer dancinha. Então, o que é isso, né? O que se vai ensinar? A gente tem uma lógica da arte e a gente tem uma lógica da educação, né? Quando a gente trabalha pensando nas duas coisas, a gente está pensando num terceiro, na dança e educação como algo singular, que é dança, que é educação, mas ela é um terceiro conjugado. Então, o que da arte e o que da educação se friccionam para desembocar numa prática pedagógica que seja eficiente nesses 2 âmbitos. Trabalhar dança com a EJA é produzir um tipo de experiência artística, estética, que passe pelo corpo deles e não distancie. Né? Porque distanciar, eles já se sentem distanciados. Eles já se sentem nesse lugar do analfabetismo, da burrice, da vergonha. Então, assim, como aproximar? Eu sempre penso assim, como aproximar? Eu considero o meu trabalho como um trabalho de dança e educação, porque eu sei que eu estou dentro da rede particular de ensino, eu sei que eu trabalho principalmente com aulas de balé, eu trabalho com essas aulas porque eu preciso trabalhar, né? A gente precisa se sustentar e a gente sabe que o balé é o que os gestores, o que os responsáveis dos alunos mais pedem como dança. Mas aí eu penso sempre, que balé é esse que eu posso ensinar sem restringir, né? Sem limitar? Como esses alunos eles podem criar, né? Eu posso mediar esse trabalho e eles podem criar sozinhos, eu posso dar muita autonomia para eles descobrirem seus próprios movimentos. Acredito que a experiência artística na escola deva ser plural, então de alguma forma é possível articular outras áreas de saber aquilo que é a minha área de formação. Então hoje eu, como licenciado em dança, que ocupo o cargo de professora de arte, penso em como articular outras linguagens artísticas a partir de um protagonismo do corpo, já que a minha função dentro da escola hoje é professora de artes, de uma maneira geral. São muitas questões em relação a esse espaço, né? De quem é esse espaço, quem pode ocupar esse espaço. Só que tem espaço para todo mundo, né? São abordagens diferentes, são olhares diferentes. E não acho que ou é um ou é outro. Tá certo que a gente tem que levantar a bandeira, sim. Tem um monte de gente se formando, a galera merece fazer concurso, merece estar nesses espaços. Priorizar coisas que são essenciais na contemporaneidade. Então, esse resgate que trabalha não só a questão do movimento, da coordenação, mas da criação de identidade, a personalidade que está se construindo ali, principalmente nesse público de 6º a 9º ano. São crianças, adolescentes, jovens que estão em formação, em processo de construção de personalidade mesmo, questões de gênero, enfim. Trabalhar com práticas corporais que se unam a esses debates, né? Eu acho que a quantidade de pessoas atuando, friccionando politicamente, friccionando esses lugares, né? Friccionando e debatendo esses currículos nas suas escolas, nos seus pequenos centros, só tem a ganhar para fazer com que a dança saia desse lugar extracurricular e realmente se efetive como currículo, né? No currículo.
que outras prefeituras, né, além da que eu atuo, possam abrir concursos específicos para a dança e que a gente consiga não precisar explicar tanto, né, o que a gente está fazendo na escola, não explicar qual é a função do nosso trabalho, né, porque o professor de artes visuais não precisa explicar o que ele está fazendo na escola, o professor de matemática não precisa explicar. Eu sonho com a existência de uma dança-educação como a gente pensa nas salas das universidades, como a gente escreve nos artigos acadêmicos, que ela seja palpável, que ela seja concreta, que ela saia da abstração. Eu espero que as crianças tenham também essa oportunidade de ter a dança de várias maneiras, possam criar, elas possam descobrir, possam ter autonomia, né, em suas diversas formas. As minhas expectativas e utopias para o futuro da dança-educação, acho que no território suburbano, no território favelado, no território brasileiro, eu penso muito, eu sonho muito no dia que a gente vai chegar numa escola e as pessoas vão achar normal, as pessoas vão entender, as pessoas vão respeitar o nosso trabalho. Um Brasil onde todos possam ter acesso às escolas públicas, gratuitas, de qualidade, e onde nessas escolas todos os conhecimentos vão poder ser acessíveis e acessados sem uma hierarquia tecnicista. Possibilitar àqueles que ali chegam de ter escolhas diversas. Falar com o corpo em movimento é uma dessas possibilidades. E que isso não seja tolhido, né? A minha utopia é de que isso não será tolhido do ser humano, né? O mover com o corpo, que é uma das formas de falar, pela lógica do corpo, pela lógica da arte, pela lógica da dança. Entender esse corpo, né, através dessa dança, como um ato afetivo, ético e principalmente político. Todas as crianças, todos os adultos com uma outra concepção de arte de corpo, porque vão ter tido dança na escola. O meu sonho em relação à dança, que ela seja valorizada, que ela seja reconhecida, que em todas as escolas a gente possa ter o ensino da dança como componente curricular, tendo um espaço digno, um espaço limpo para a gente trabalhar. Eu acredito que a sociedade vai ganhar muito com isso. Eu também espero que os vínculos empregatícios sejam melhor pensados, né? Que a gente possa ter um maior valor dentro da nossa área. Que consigamos ter mais espaço, não só para apresentações em datas específicas, em datas comemorativas, que nós sejamos reconhecidos como potência, né, como conhecimento potente dentro da escola. Eu acredito na renovação, eu acredito na mudança e eu acredito no valor do ser humano. A partir desse fio, né, que vai passando de mão em mão, né, de tempo em tempo, de corpo em corpo, e que vai desenhando esse caminho. Continuemos juntos, continuemos sonhando e acreditando e tendo fé. A dança e a educação resiste. A dança e a educação resiste. A dança e a educação resiste. A dança e a educação existe e resiste. A dança e a educação resiste. A dança e a educação resiste. A dança e a educação resiste. Dança e educação resiste. Dança, educação resiste e existe. A dança e educação existe, resiste e insiste.